O Giniton foi o cara que, em abril, poucos meses depois da Marielle ter ido, aliás, poucos dias depois, ele pediu a interceptação telefônica do Brasão, sabe? Sim. Então não faz sentido para mim, e desculpa a nossa audiência, porque pode fazer sentido para alguém da audiência. Para Sim, mim sim, não sim. faz. Que pode o delegado esse que está protegendo o Brasão que pediu a interceptação telefônica dele, sabe? Do nada, não tinha evidências para você pedir. Inclusive, estamos aqui com a nossa querida Olha aí, ó. Seguro Bet. Essa aí eu vou te falar que essa casa me surpreendeu, rapaz. Por quê? Diga lá, fala pro pessoal. É bem boa, viu, cara? Eu não conhecia, entrei pra jogar nessa daí, porque eu jogo quase em todos pra ver qual é. Sim. Porra, é bem legal essa Seguro Bet. Você tem um link aí pra entrar? Tenho, tá aqui na descrição. Então entra pelo link do Barba, se for matar a curiosidade lá, entra pelo do Bar pra dar moral pro podcast. Mas, Dá porra, uma moral essa lá. casa é bem legal, viu, cara? Cara, eu gosto, e assim, a gente tem feito um trabalho de comparação de odds, entendeu? Como a Seguro É a Bet mais alta. é a mais É a alta. mais alta. É a mais alta. E tipo assim, Tá regulamentado. tá regulamentada, e além disso, por ela ser uma casa mais nova, ela paga muito bem. Então, não vai usar o dinheiro da tua grana que você precisa pra, né? Não seja otário, só É, isso. Só não ser trouxa. É só não ser trouxa, não vai usar a grana que você precisa. Olha só, vamos ler os superchats aqui, tá? Como a gente tava falando de outras coisas, então é o superchat mais atrasado, que é o seguinte. Felipe Souza mandou R$5 e falou, Pimentel, não é tão atrasado, mas enfim. Pimentel, quais provas existem contra o delegado Rivaldo? Ele vai pra júri popular mesmo se não tiver provas? Não, ele não está em júri popular, está sendo julgado pelo STF pela questão do foro do deputado Domingos Brazão, né? Então ele está sendo. Porque, na verdade, o Chiquinho Brazão ele é Tribunal de Contas do Estado, né? E o Domingos é deputado federal. Então o Rivaldo está sendo julgado junto com os irmãos Brazão pelo STF. A minha relação com esse caso é a seguinte: eu sempre fui um admirador do Rivaldo, todo mundo sabe disso, nunca escondi isso em nenhum podcast. Rivaldo foi um cara que prendeu vários bandidos famosos do Rio de Janeiro, elucidou casos difíceis do Rio de Janeiro. E, para mim, às vezes que eu conversei com o Rivaldo, ele nunca escondeu para mim que o Brasão era uma linha de investigação da DH. Então, para mim, é tão estranho dizer que o Rivaldo estava protegendo o Brasão. Se ele estava protegendo, porque ele contou para mim, em algumas situações, que o Brasão era investigado. Sim, não faz sentido. Não faz sentido. O Giniton, que é o delegado da DH, que, na verdade, boa parte da investigação, que a Polícia Federal diz que é dela, na verdade, é da Polícia Civil do Rio de Janeiro, tá? E dele, né? É dele, do Giniton. Ele teve aqui no Vilela. Sim, o Giniton, ele foi o cara que apontou o Lessa pela primeira vez. O Giniton foi o cara que, em abril, poucos meses depois da Marielle ter morrido, aliás, poucos dias depois, ele pediu a interceptação telefônica do Brasão, sabe? Sim. Então não faz sentido para mim, e desculpa a nossa audiência, porque pode fazer sentido para alguém da audiência. Para mim não faz. Que porra de delegado esse que está protegendo o Brasão que pediu a interceptação telefônica dele, sabe? Do nada, não tinha evidências para você pedir. Então eu não vejo, pelo que eu conheço, pelo que eu li, pelo que eu conversei, eu não vejo evidências de Giniton e Rivaldo estar escondendo o Brasão no inquérito. Sabe? Não vejo. E coloco isso publicamente. Sabe? Se alguém me provar isso, se alguém falar, Pimentel, tem uma prova que... Eu mudo de opinião tranquilamente. Eu sou flexível. Tem um grampo telefônico no dia tal do Rivaldo. Não tem. Mas se mostrar para mim que tem, eu mudo de opinião. O que eu conheço do caso até o momento, eu não vejo evidências. Tá? Agora, é um julgamento que deixou de ser um julgamento técnico e virou um julgamento político. Porque o Lula pediu ao Dino velocidade, o Dino chamou a Polícia Federal e falou velocidade, e quando você pede velocidade, meu irmão, você perde o bom senso, você perde o senso crítico, você perde a razão, né? Você atropela, sabe? Etapas. Então, assim, quem leu o livro do Giniton, o Giniton fez um livro sobre Marielle Anderson, né? Aliás, a esquerda não fala nunca do Anderson, viu? É verdade. Esquece, o Anderson não existe para ele, viu? Sim. É só Marielle. Tá? Quem lê o livro do Giniton, você vai perceber que quase todas as respostas que as pessoas dizem hoje está lá no livro. Tá? Mas uma equipe do Giniton não pegou as imagens na rua, tal. O Giniton explica lá. Chamou a equipe, deu uma bronca na equipe. Porque a equipe é dele, a delegacia tem 200 policiais. Sim.
200 policiais. Nem todo mundo é da sua confiança, meu amigo. Sabe? Tem Ainda mais no caso desse. no caso, então você tem gente lá que é da confiança, sabe? Eu acho pouquíssimo provável 200 policiais da DH estarem envolvidos num acobertamento do... Pô, 100%? E aí, o que a Polícia Federal diz no inquérito é que a DH era um balcão de negócios, né? A exemplo do STJ. Né? Então, assim, eu acho pouco provável, porque eu conheço muita gente na DH ali, cara, que prendeu cana difícil, sabe? Sim. Aí tem outras questões que são mais curiosas para mim. Ah, a DH protegia os bicheiros do Rio de Janeiro, né? Camarada, as decisões para proteger os bicheiros não eram da DH, era do STJ, sabe? Sim. Quem dava canetada para cancelar o inquérito não era o delegado da DH, porque ele não pode fazer isso. O delegado não cancela o inquérito, né? Do nada. Quem dava canetada eram ministros do STJ. Alguns até famosos, tá? Eita. Sabe? Existem 15 ou 16 decisões a favor dos bicheiros do Rio de Janeiro bem diferentes. Controverso. Exato. Controverso. Sabe? E algumas, inclusive, de ministros que a gente não esperava isso, sabe? Caras que foram indicados aí pelo Bolsonaro, sabe? Assim, não esperava isso. Ué, esquisito, né? Mas deve ser técnica. Deve ser técnica, né? É, bom. Mas quem assistiu o Vale que está escrito, vê lá que bicheiros do Rio de Janeiro não eram protegidos pela Polícia Civil, eram protegidos pela Justiça do Rio de Janeiro, sabe? É isso aí. E do Rio de Janeiro e do Brasil, tá? Sim. Essa questão eu já vi você falando do brasão e tal, né? Quem foi que serviu com você mesmo? Eu vi você falando sobre Cara, isso. serviu Dessa galera que comigo tá envolvida. comigo você serviu o tinha Lessa mais- no BOPE, o Lessa serviu comigo durante um ano, talvez, ou 8 meses, talvez. Mais, um ano. O Lessa serviu comigo. Tá vindo a minha equipe, viu? Na equipe que eu comandei, a equipe Alfa. O Adriano serviu comigo. Não, o Adriano foi meu aluno. Adriano morreu, né? Naquele cerco da Polícia da Bahia. Aham. Sim, essa turma serviu comigo. O Rivaldo eu conheci quando eu estava na Rede Globo como comentarista e eu fazia muita pergunta para ele ao vivo e ele foi um camarada assim que naquela época ele atendia a gente muito bem, com muita velocidade, dava solução para tudo, sabe? Sim, Então, assim, despertei ali naquela época uma admiração por ele, sabe? sim. O Rivaldo era o cara que prendeu os assassinos do Amarildo, porra, né? Ele era herói há 7 anos, né? Aham. Do nada, virou esse personagem que as pessoas estão acusando e que, sinceramente, eu não acredito, né? Entendi. A minha irmã também. Tá bom, Renata, um beijo pra você. Eu esqueci. O pessoal pede salve aqui, Renata, minha irmã. Cara, esse negócio de... às vezes parece um pouco... Você usou essa comparação do futebol, mas a comparação da polícia também, né? Tem isso. O cara vai de herói a vilão ali Sim. em sim. poucos momentos. Esquece que o cara tem uma trajetória, uma história de muitos inquéritos difíceis, Sim, conduzidos, sabe, com pressão da mídia, com pressão de políticos, né? sim. O inquérito do Amarildo foi um inquérito dificílimo, cara. Foi um inquérito dificílimo, pressão de todos os lados, né? E aí as pessoas me esquecem disso. Não, deixa pra lá isso aí. Não, eu acho que não. Eu acho que eu não conheço, cara. Não conheço um policial civil, e não conheço mesmo um policial civil, delegado, inspetor, investigador. Não conheço um policial militar próximo a DH que acredite que Rivaldo e Geniton estejam envolvidos na morte de Anderson e Marielle. Não conheço. Não conheço. E estou aguardando até hoje. Eventualmente eu acompanho alguns depoimentos, vejo as contradições, que não são poucas, do depoimento do Elcio Queiroz com Lessa, tá? Aham. Não são poucas, são várias contradições, tá? Sim. E uma coisa que muito me intriga, tu já teve com o Tarcísio Mota aqui, Sim. pensa bem no seguinte, irmão, pensa no seguinte, todo crime tem uma motivação. Ninguém mata ninguém à toa. Sim. E você lembra que o depoimento do Rony Lessa, ele diz o seguinte: primeiro mandaram matar o Freixo. Isso. Depois mandaram matar o Chico Alencar.
Depois mandaram matar o Tarcísio. Depois do Renato, 5, eu acho. E depois a Marielle. Cara, mandaram você matar todo mundo. Então não tem motivação. Qual era a motivação? O Freixo é uma motivação. O Tarcísio é outra, o Chico é outra. E a Marielle, outra, né? Qual é a motivação desse crime, exatamente? Ah, é um condomínio de 25 milhões de reais que ele ia receber do Brasão. Ué, mas lá no início não era o Freixo? Então mudou do Freixo. Mas o Freixo não tem nada a ver com esse condomínio. Sim. E depois mudou para o Chico Alencar. Chico Alencar não tem nada a ver com esse condomínio. Então eu acho que some a motivação. A história do Lessa faz sumir a motivação. Para quem gosta de júri, para quem gosta do tema júri, para quem sabe que o tribunal do júri, o juiz pergunta a motivação, o promotor aponta a motivação, esse crime, cara, se for verdade o que o Lessa disse, que a primeira encomenda era o Freixo, a segunda encomenda era o Chico, a terceira encomenda era o Tarcísio, a quarta era o Renato. A quinta era a Marielle. A quinta, se for verdade o que o Lessa está falando, não tem motivação. É sinal de que tudo que ele falou é mentira. Tá? E eu não sei se os advogados do Brasão e do Rivaldo estão em cima disso. Tá? Sim. Não sei. Mas está muito óbvio para mim que essa linha de mortes encomendadas que o Lessa sugere, para mim, é uma mentira. Tá? Pra mim é Então, mentira. o que é acreditar? O que você acredita? Cara, você tem algum pensamento? Tem uma linha na Polícia Civil que foi colocada no STF de um terceiro político, não vou falar o nome dele aqui, tá? Que teria encomendado essa morte. Tem uma linha. Lembra que primeiro a DH caminhou num sentido errado, né? Para cima do Siciliano, né? Um erro mesmo. Tá? A DH errou. Depois a DH caminha em direção ao Brasão, tá? E depois existe uma linha de um terceiro político. Sim. Aliás, não é mais político, abandonou a política. E, segundo a DH, segundo um delegado da DH específico, né? Esse cara fez força para esconder elementos da investigação, sabe? E esse delegado apresentou isso no STF. No depoimento desse delegado, apresentou no STF. Então pode ser, cara. Sim. Pode ser que não seja nem Brasão, nem o primeiro. Pode ser que seja um terceiro. A gente não sabe. Pode ser que o Lessa, por trás dele, tenha mais uma força política, né? Escondendo essa morte, né? Em algum momento eu tinha certeza que era o Brasão, cara. Em algum momento, quando alguém me perguntava, isso é coisa do Brasão, né? Porque é o que eu ouvia. Sim. Hoje, eu não tenho mais certeza. Não tenho mais Que certeza. loucura, né, cara? E aí, hoje você vê as contradições do Rony Lessa com o Elcio Queiroz, né? Ontem um advogado do Rio Grande do Sul, acho que ele fez um comentário ontem, ele diz assim, olha, estamos prestes a ver o maior erro da justiça brasileira, né? A gente condena alguém com provas, cara, sabe? Delação premiada não é prova. Delação premiada não é prova. O que o Lessa falou não é prova, sabe? Sim. Nós temos que repetir isso 1 milhão de vezes. O que o Lessa falou não é prova. O que o Lessa falou deve ser investigado Indício, pela polícia. Indício, não é prova. Isso, quando a delação quando ela foi inventada no Brasil, já se dizia isso claramente, né? Agora, repito, o STF é um tribunal político e as avaliações lá não são técnicas, né? São políticas, né? Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que o Gilmar Mendes agora cancelou a condenação do Dirceu. Né? Técnico aquilo não foi, pelo amor de Deus. Né? Tanto é que o Ministério Público recorreu hoje. Sim, né? sim. Técnico aquilo não foi. Né? Mas, então, o STF é um órgão político. Todo mundo sabe que é político, né? Sim. São indicados por presidentes, né? Os integrantes, né? Vamos lá. Cara, difícil, hein, cara? Caraca. Pior seria se pior fosse. Pior seria se pior fosse. Tá prestes a ficar pior, né? Ó, tem mais superchat aqui. O negócio do YouTube. Pimentel, vi um questionamento seu a respeito da prisão do Rivaldo Barbosa no podcast do Glauber. Mudou alguma coisa? Permanece a mesma coisa? A gente já falou sobre isso. Permaneço. Quem é? É o negócio do YouTube que tava Qual falando. Qual o nome dele? Eu não sei, o nome dele é Negócios do YouTube. Não, negócio do YouTube. Cara, Ô, Negócios! negócio de YouTube, deixa eu falar uma coisa pra você, irmão. Deixa de coração.
eu já tive decepções com muitos colegas da polícia, tá? Alguns colegas da polícia mudaram de time. E eu tive decepção. Se eu descobrir que o Rivaldo mudou de time, eu venho aqui no teu podcast e falo, ó, tudo que eu falei estava errado, ele mudou de time. Tá bom, estão esperando. Mas a princípio, o que eu tenho aí não é. Não é. Entendi. Perfeito? Show. Tem outro link na descrição aqui, que é o curso do PT Jordan, nosso parceiro. Você conhece o PT, né? Conheço, claro. YouTube sem aparecer, para você que quer ganhar dinheiro com o YouTube. Para quem não conhece o PT, tem um curso, né? Quer dizer, tem um canal. No canal principal dele tem mais de 13 milhões de inscritos. Também é a mesma coisa, né? Você não vai ganhar dinheiro da noite pro dia, tem que ralar bastante. Mas aí nesse caso tem que trabalhar, tá, irmão? Então se prepara aí que não é essas coisinhas que brasileiro adora, que é atalho. Não tem atalho.